O Substack é um refúgio. Oi, gente! Seja bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vou falar sobre o Substack, que pra mim é um refúgio. Eu sei que talvez algumas pessoas vão olhar pra mim e falar: cara, será que você entrou na internet ontem que você não conhecia o Substack? Mas até um ano atrás eu nunca tinha ouvido falar sobre Substack. Eu tenho uma colega que ela tem um Insta e ela tem um site, um blog chamado Querido Clássico, Mia, beijinhos. E eu recebia textos da Mia que vinham desse tal de Substack. Mas, gente, eu nunca tinha usado Substack. E aí, quando eu decidi baixar pra ver o que era esse aplicativo, eu fiquei fascinada porque é uma rede social para escritores. Nessa rede social, então, as pessoas publicam os textos delas, né? Cada um tem ali seu blogzinho, assim por dizer. Tem a sua página, não um blog, né? Tem a sua página e publicam os seus textos. E eu achei isso fascinante porque, assim, gente, eu amo escrever. Não é uma coisa que eu faço, assim, tipo, todo dia eu escrevo e tudo mais. Mas eu realmente gosto muito de escrever. Eu acho que a escrita, pelo menos pra mim, é uma das melhores formas, talvez a melhor forma que eu tenho pra expressar meus sentimentos. Eu não sou tão boa pra expressar o que eu tô sentindo em palavras, mas eu acho que escrevendo eu consigo fazer isso com uma facilidade muito grande. E eu sei que muitas pessoas são assim também. E uma coisa que eu acho legal do Substack, assim, se você gosta de escrever textos longos, se você gosta de escrever textos curtos, se seu texto ele segue um padrão de estrutura e tudo mais, nada disso importa. O que importa é que você se expresse através das palavras. E eu acho que isso é magnífico. Eu, inclusive, incluí o Substack na minha rotina, assim por dizer. Muitas vezes no meu café da manhã, quando eu estou tomando café da manhã, eu também estou lendo textos no Substack. Porque eu acho que, inclusive, eu não por um motivo específico, na verdade, é onde eu encontro mais tempo pra fazer isso. E pra mim é uma ótima forma de começar o meu dia, assim. Eu não sei se é uma questão de algoritmo, mas assim, eu recebo recomendações e os canais que eu assinei são canais que têm textos maravilhosos, textos assim. Eu acho muito legal uma coisa que tem muito essa coisa do Substack. Porque por ser uma rede social onde as pessoas, né, vão publicar seus textos, elas publicam a forma como elas se sentem, o que elas estão pensando, reflexões sobre a vida. Então, o que eu tô pensando hoje? Alguns canais, obviamente, têm um conteúdo específico, então tem canais sobre história, sobre psicologia, enfim, sobre vários temas. É como se fosse um tipo de blog mesmo, mas com foco hoje, assim. Hoje no Substack eu sei que as pessoas já conseguem publicar fotos, vídeos e tudo mais. Gente, eu não sou especialista em Substack, mas eu queria espalhar essa palavra porque, pra mim, pra quem gosta de escrever e pra quem gosta de ler, é uma rede social que é muito rica e que eu acho que, pra nós que estamos nesse movimento de repensar o nosso consumo de redes sociais. Então, eu particularmente estou há quase 5 meses fora do Instagram, TikTok, Facebook, essas coisas. Então, esse tipo de rede social, pra mim, acaba sendo tipo. Eu não sei se a gente tem esse sentimento de substituição, eu não diria que sim, porque assim, o Substack não é uma rede social que eu consuma como eu consumi Instagram e TikTok, por exemplo. É uma rede social que eu entro nela, não fico lá, tipo, horas e horas, mas que eu entro, que eu leio os textos, né? Como eu falei no meu começo de manhã, eu começo o dia, vou lá, leio um texto e, cara, você encontra algumas joias raríssimas, preciosas. Tudo que passa na minha cabeça muitas vezes quando eu leio esses textos é tipo, cara, você precisa escrever um livro. Então, isso que eu acho legal a possibilidade de você se expressar ali, você escrever aquilo que você tá pensando, o que você tá sentindo. E assim, não só isso, mas as pessoas, muitas vezes, elas têm uma criatividade muito maravilhosa, então elas conseguem, ao longo do texto, linkar fotos, linkar alguns elementos ali junto e construir uma narrativa sobre um tema específico. E
E eu não sei, assim, eu acho que é muito legal, porque eu, particularmente, dentro do Substack, eu não consumo ele com um olhar de julgamento, ou um olhar de, tipo, culto, de que, isso aqui precisa ser assim, que a estrutura precisa ser assado. Eu vejo como uma rede social onde as pessoas se sentem livres para publicar os seus textos, para publicar como elas se sentem através de textos. E eu acho que uma das coisas que é mais legal, assim, de você estar numa rede social como essa, é você, pelo menos no meu caso, é você não se sentir sozinho no mundo. Porque vários dos textos que são publicados lá, cara, eu me identifico demais. Demais. Nossa, eu não consigo nem expressar, assim, tipo, como que é essa identificação. E o Substack também fez com que eu pensasse mais sobre escrever, tentasse ter mais tempo para isso e, inclusive, pensasse em publicar textos meus. O ano passado eu vivi uma situação que foi muito esquisita para mim. A minha bisavó morreu ali em maio, abril, maio. E quando eu soube da morte dela, a minha principal preocupação inicial era, tipo, o meu avô. Como ele estava se sentindo, porque ele tinha acabado de perder a mãe dele. E aí eu liguei pro meu avô, eu falei com o meu avô. E eu tive contato com a minha bisavó por, assim, um bom tempo da minha vida. Porque quando eu tinha uns... Quando eu era adolescente, eu não sei quantos anos eu tinha, ela foi morar perto da nossa casa. Ela foi morar numa casa ali que meu avô montou pra ela morar um tempo, né, ali perto da gente, porque ela, enfim, morava em São Paulo, morava longe. E aí, eu tive esse contato com ela, essa coisa de, tipo, a gente ir visitar ela na casa dela, ter aniversário na casa dela, ela participar dos eventos da família também. Então, eu tive esse contato com ela. Eu não diria que eu tive uma conexão de, tipo, poxa, eu tenho, essa bisavó aqui que fez tantas coisas pra mim, como eu tenho com as minhas avós, por exemplo. Mas, quando eu soube da morte da minha bisavó, eu não senti vontade de chorar. Eu não chorei. E aquilo pra mim era muito estranho, porque eu fiquei tipo, meu Deus, a minha bisavó morreu e eu não tô chorando. Eu não sinto vontade de chorar. E nos últimos anos, eu passei por alguns momentos de perder pessoas próximas que me causaram esse choro, que me causaram esse impacto. E eu fiquei com essa coisa. Só que dentro de mim, dentro da minha cabeça, e eu acho que isso passa muitas vezes na cabeça de quem consegue se expressar melhor escrevendo, ficava aquele sentimento de eu preciso escrever, eu tô pensando sobre isso. Então eu tava pensando muito sobre a minha bisavó, pensando muito sobre o que ela representava, pensando muito nela, pensando muito é, na pessoa dela, da importância dela, no que é ser uma bisavó. É, Poucos meses depois disso, eu li, inclusive, o 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques, que tem a Úrsula, e a Úrsula, pra mim, ela é, sei lá, uma das personagens mais incríveis da história da literatura. E eu fiquei pensando muito sobre a minha bisavó até o momento em que eu decidi, onde eu encontrei um tempinho ali e eu fui escrever sobre ela. E eu escrevi tudo aquilo que estava dentro de mim. E aí o choro veio. Nossa, eu chorei. Eu realizei o que era ter perdido a minha bisavó. E aí, um tempo depois, eu publiquei esse texto no Substack. Então, assim, hoje, eu não tenho essa rotina de publicar textos lá, porque eu não tenho, inclusive, uma rotina organizada de escrever textos. Mas eu vejo ele como uma possibilidade para nós que estamos criando, e eu acho que isso é uma criação de um tipo de conteúdo, porque as pessoas vão ler, vão consumir aquilo, um tipo de conteúdo que é o escrito. E eu acho que a possibilidade que o Substack dá através disso é fascinante. E aí, eu queria indicar para vocês 3 canais que eu assinei no Substack que inclusive eu tô meio atrasada nos textos que eles publicam, mas que foram, tipo, pra mim, verdadeiros achados. De pessoas, gente, que eu entendo que são pessoas comuns que estão produzindo textos maravilhosos sobre como elas se sentem, sobre o que tá passando na cabeça delas, sobre um tema específico que elas desejam falar. E aí, eu vou encontrar eles aqui. O primeiro é o da
Clara Esteves. Eu não vou tentar falar o nome o nome que ela colocou ali na página dela, que é NoCTY, que eu acho que é latim, mas não sei. E é a Clara Esteves. Então, um primeiro que eu vou indicar é o da Clara Esteves. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar aqui pra vocês, mas essa aqui é a carinha do Substack. Então, o primeiro é o da Clara Esteves. Os textos dela são maravilhosos. E um dos principais textos pra mim, um dos textos mais maravilhosos que eu já encontrei no Substack, é o texto da Clara Esteves chamado Você Subestima Demais Sua Vida Comum. Então, assim, se você nunca leu esse texto, né, se você nem conhece o Substack, assim como eu não conhecia há algum tempo atrás, se você for lá para procurar os textos da Clara, você, por favor, lê esse texto. Você subestima demais sua vida comum, porque é incrível, incrível. A Clara, ela traz umas referências, assim, eu imagino que ela goste muito da história do Senhor dos Anéis, né, do Hobbit e tudo mais, e ela traz umas referências, uns elementos disso no texto que são absolutamente perfeitos. Então, assim, Substack da Clara é minha primeira indicação. A minha segunda indicação é a Lelê Moreira. Lelê Moreira, e o dela chama assim, Confissões de uma Tagarela em Crise. Gente, os textos da Lelê também são maravilhosos. E ela é muito. Ela tem uma rotina muito frequente de publicação de textos. Eu não consegui elencar aqui o meu texto favorito dela, porque assim, eu acho que os textos dela são muitos textos que são ótimos. Mas assim, Lelê Moreira é um outro Substack que eu indico demais pra vocês. E o outro é o da Iris, que chama Fragmentos do Infinito. Gente, tem uns textos perfeitos, são maravilhosos, tá? E uma coisa que eu acho muito legal do Substack é que quando você assina um canal, você começa a receber notificações do seu e-mail também, se você autoriza ali e tal. Então eu recebo os novos textos no meu e-mail. E aí lá, né, no e-mail, às vezes eu tô mais corrida, não consigo entrar no Substack e eu leio através do e-mail. E um outro ponto que também eu acho o máximo é que, tipo assim, quando você assina um canal, você vai entrar, tipo, no chat daquele canal. E aí, outras pessoas que assinam aquele canal, tipo, que criam textos também, mandam os textos deles lá. E aí eu entro nesses chats e eu fico lendo os textos das pessoas. Gente, eu consumo muito os textos do Substack. Eu compartilho textos com as minhas amigas, com os meus amigos, quando eu vejo e acho maravilhosos. Eu li um texto esses dias, vou até tentar achar aqui o nome dela. É uma menina que chama Ana, com 2N. Eu vou deixar todos eles aqui. O dela é @analisando com 2Ns. E ela escreveu um texto muito lindo, chamado assim, Seus Avós Também Já Foram Netos. Onde ela faz uma entrevista com os avós dela, ela faz algumas perguntas ali. E assim, maravilhoso. Esse é um ponto que ultimamente na minha vida eu tenho pensado muito sobre essa questão. O texto dela tem uma fotozinha, né, sobre perspectivas acerca do envelhecimento. E eu sempre pensei muito sobre essa questão de envelhecer, no sentido de que, tipo, quão difícil deve ser quando a gente começa a perceber este envelhecimento, sabe? E, enfim, eu sou uma mulher jovem, então acho que ainda não consegui ter essa percepção tão clara, né? Mas eu penso muito sobre isso. E aqui ela faz a gente pensar muito sobre os nossos avós. Então, quem ainda tem essa dádiva, né, de ter avós, eu tenho essa dádiva ainda. E, cara, esse texto também é maravilhoso. Esse aqui é um outro texto que eu deixo como indicação pra vocês. Então, esse vídeo aqui é só pra falar pra vocês que pra mim o Substack é um refúgio nas redes sociais que a gente tá só consumindo coisas, onde a gente vê tanta coisa zoada. Eu sei que a gente tem toda uma problemática sobre, tipo, conteúdo produzido por IA, e que é uma coisa que eu fujo. Eu estou muito feliz de estar fora das redes sociais, porque assim, eu não tenho tolerância pra vídeos feitos por IA, aquelas historinhas. Gente, eu tenho uma tia que ela publica stories do WhatsApp, porque agora, né, os stories que eu vejo são os do WhatsApp. E ela publica esses textos que são aquelas histórias de frutas, umas frutas com IA.
Gente, eu acho aquilo. Eu falo assim, gente, se eu estivesse nas redes sociais e esse tipo de conteúdo aparecesse pra mim, eu ia ficar muito irritada. Então, assim, eu não posso dizer pra vocês que, eu li aqui um texto no Substack e foi feito, e eu acho que foi feito por IA. Eu não vivi essa experiência. Não tô dizendo que não tenha, e eu acho que tem mais familiaridade com o Substack, pode chegar aqui e falar pra gente sobre os problemas também na rede social. Eu ainda não experienciei esses problemas. Todos os textos que eu li, eu senti muita verdade, eu senti muito, cara, uma pessoa humana se colocando ali para todo mundo saber um pouquinho mais sobre como ela se sente. Então eu indico para quem gosta de escrever, para quem gosta de ler, para quem talvez quer ter um consumo de redes sociais diferente. Então, eu tenho muita dificuldade ainda para largar Instagram, essas coisas. Assim, tipo, a galera do Substack, eles entendem, tipo, eu substituí o Instagram e outras redes sociais, muitos deles, né? Eu já vi vários aqui publicando, tipo, substituir por Substack e Pinterest. Então, minha vida hoje é Substack e Pinterest. E eu também, tipo, ainda uso Pinterest. Eu não posso falar assim, eu saí 100% das redes sociais, porque eu não saí, né? Eu estou aqui no YouTube, eu tenho Substack e não pretendo sair dele. Eu tenho Pinterest e também não pretendo sair. Mas assim, o Substack é uma rede social, ele é um refúgio para nós escritores, ele é um refúgio, uma forma das pessoas se expressarem com sinceridade ali. Então eu acho que muita gente, talvez, porque por não ser uma rede social tão popular, o Substack acaba sendo essa rede social onde as pessoas se sentem mais livres para serem elas mesmas. Eu fico feliz por isso, porque assim, eu não tenho nenhuma pessoa. Na verdade, eu tenho dois conhecidos no Substack. Meu Substack enfim, ele tá parado lá, eu não publico tanta coisa, eu tô ali mais pra consumir. E eu não vejo que é uma rede social que muitas pessoas no meu círculo acessem, conheçam, enfim. Então eu acho que muitas pessoas também acabam tendo essa experiência de que, tipo, lá no Substack eu não vou ter as mesmas pessoas que eu tenho no Instagram. E todo mundo que tá ali tem um objetivo muito claro, que é escrever e ler. Então, assim, junta duas coisas maravilhosas. E hoje eu tô aqui só para espalhar a palavra de Substack para vocês. Então, assim, se você já conhece o Substack, se você sabe, o Substack tem vários problemas, ou tipo, eu também amo Substack, me deixa saber aqui através dos comentários e compartilha esse vídeo para aquele amigo que não conhece o Substack e que você queria que ele conhecesse um pouco mais sobre. Um beijo e até o próximo vídeo.